é muito provável que vocês tenham absorvido alguns pontos da questão ética do Foucault, né? De modo que eu quero me dedicar justamente a esses pontos nessa explanação. A gente vai começar por colocar alguns aspectos sobre Foucault, né? Em especial sobre a obra dele, e depois chegar na obra que a gente está analisando o fragmento, que é a história da sexualidade, né? Recentemente eu comprei, né, alguns livros do Foucault, ele tem muitos, mas eu comprei os principais de cada fase dele, né? E eu li, o primeiro que eu li, depois que eu comprei, foi O Nascimento da Clínica. E é muito interessante a gente pensar que no século XVIII não existiam médicos, praticamente não existia nenhuma profissão realmente consolidada, mas os médicos eram práticos, eram médicos práticos, não existia medicina sistematizada, né? E o Foucault, quando ele vai descrevendo isso, ele vai colocando toda a dificuldade que os médicos tinham para se colocar socialmente como médicos, né? Eles eram muito mal vistos no século XVIII. E, e assim, para quem viu o vídeo, né, do Giacoia, percebe o quanto Foucault ele tem um papel social muito grande, porque primeiro que ele é professor de, de uma das principais universidades do mundo, né? Que é a escola, o Collège de France. Mas não só por isso, o Foucault é um ativista, né? Um grande ativista das causas sociais, né? E, e ele, eu acho que tem duas coisas no Foucault que são importantíssimas, né? O primeiro é o fato de que ele lê Nietzsche, reinterpreta Nietzsche, aprofunda teoricamente Nietzsche, que a gente já estudou, de uma forma brilhante, né? Brilhante porque ele consegue sistematizar Nietzsche, que é um cara que escreve na forma de poética e aforismos, né? E segundo, porque assim como outros grupos sociais, ele, de certa maneira, assiste e sofre perseguições durante a Segunda Guerra Mundial por conta do regime nazista alemão, né? Então, essas duas questões, elas tornam Foucault alguém, assim, realmente brilhante, né? Tem uma frase de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, e que ele fala o seguinte: gosto não se discute, né? E aí aquele ator brasileiro Antônio Fagundes completa essa frase dizendo assim: gosto não se discute, vírgula, lamenta-se, né? Mas o que o Pierre Bourdieu está dizendo é que o gosto ele é uma percepção produzida socialmente. E quando você fala de teoria, quando você fala de autores clássicos como Foucault, não cabe muito bem essa questão do eu gostei desse teórico ou eu não gostei, né? A questão é se a gente entendeu o teórico ou se a gente não entendeu. Me parece que é bem por aí que passa essa questão de pensar a ética, que é o nosso propósito aqui, a partir de Foucault, né? Parece que é isso. O fragmento, então, que a gente vai analisar hoje é o fragmento do livro A História da Sexualidade, do Foucault,
São 4 livros, 2 ele publicou em vida e 2 foram publicados póstumamente, né? Então é uma coleção de 4 volumes. E o Foucault, ele analisa justamente como é que as relações afetivas, elas foram sendo construídas historicamente de modo a se chegar nessa relação amplamente propagada como a tradicional família do homem e mulher, como casal, né? E como isso serviu de base para uma negação completa das possibilidades que as pessoas, sexualmente falando, têm nas suas interrelações, excluindo assim delas toda e qualquer liberdade de ser o que elas são e de se manifestar sobre isso, né? Então é nesse viés que a gente vai buscar analisar Foucault, então. Tá? Então a gente está pensando a ética em Foucault, o homem e o poder, ou os homens e o poder, a partir da obra História da Sexualidade, né? O Foucault ele menciona em um dado momento que não é possível cuidar de si sem se conhecer. E em outros momentos ele vai concordar que é praticamente impossível você cuidar de si porque tem muita gente cuidando de você já. O Estado está cuidando para que você seja o que o Estado quer. A escola está cuidando para que você seja o que ela quer. Os pais estão cuidando para que você seja o que eles querem. E assim por diante. Então é muito difícil ser o que se é, cuidar de si, na perspectiva Foucaultiana, né? A gente recorda aqui uma afirmação do Sartre, que é um filósofo contemporâneo do Foucault, inclusive amigo. Inclusive, uma vez, estudantes queriam linchar o Sartre e o Foucault interviu, porque ele era muito popular entre os estudantes. E o Sartre vai dizer que a existência ela precede a essência. Isso significa que, embora a gente nasça com uma essência, embora a gente nasça com possibilidades, é somente ao longo da vida que a gente vai descobrindo quem a gente é. E é muito difícil a gente chegar ao fim da vida para dizer assim, olha, eu já sei quem eu sou. É muito difícil. Até porque os mecanismos que a gente usa para autoconhecimento, eles são muito falhos, né? Bem, a obra do Foucault ela se divide em 3 partes, que é a parte arqueológica, a parte que ele busca, então, saber o que é o saber, o que é o conhecimento, e é a parte onde ele escreve essa obra que eu mencionei com vocês, em 1963, O Nascimento da Clínica. A segunda fase do Foucault é a fase genealógica, em que ele analisa as relações de poder, e é justamente a época em que, em 1975, ele publica Vigiar e Punir, e publica o volume 1 da História da Sexualidade, que é o uso dos prazeres. Depois, na terceira fase dele, que é a fase ética, ele vai publicar os outros 2 volumes de História da Sexualidade, sendo que o terceiro volume ele foi publicado postumamente, né, após a morte dele. Mas, então aí nós já temos uma resposta, né, que é porque a gente está estudando sobre a ética empresarial a partir de Foucault na obra História da Sexualidade, né?
É isso. A obra História da Sexualidade, então, ela é uma obra que analisa a vontade de saber, ou seja, a curiosidade que historicamente o homem constrói sobre a questão da sexualidade, né? Que é uma visão primitiva, passando a uma visão orgânica, ou seja, a questão do uso dos prazeres, chegando à dimensão ética, que é o que o Foucault chama de cuidado de si, né? Ou seja, se você não sabe, se você não se conhece, como é que você pode cuidar de si mesmo, né? O que ele está dizendo no fritar dos ovos nessa afirmação se você não conhece pelo menos a sua sexualidade, como é que você vai se satisfazer sexualmente? E jogando isso para o campo empresarial, se você é homo, se você é hétero, se você é bi, se você é trans, onde é que você se encaixa profissionalmente? Porque se a gente pensar o homossexual dos anos 80, principalmente no caso dos homens, esses homens homossexuais, eles não tinham profissão, até porque eles não eram aceitos em lugar nenhum. Eles eram simplesmente homossexuais. Poderiam até fazer alguma atividade financeira e tal, mas eles eram homossexuais. Então, ser homossexual caracterizava não só a sexualidade deles, mas a profissão também desses indivíduos. Então, aqui a gente entra diretamente no texto para pensar essa ética a partir desse fragmento da obra História da Sexualidade do Foucault, né? Quando ele vai dizer que por moral entende-se igualmente o comportamento real dos indivíduos em relação às regras e aos valores que lhes são propostos. Designa-se assim a maneira pela qual eles se submetem mais ou menos completamente a um princípio de conduta, pela qual eles obedecem e resistem a uma interdição, a uma prescrição, pela qual respeitam e negligenciam um conjunto de valores. O estudo desse aspecto moral deve determinar de que maneira e com que margens de variação e transgressão os indivíduos, os grupos, conduzem em referência um sistema prescritivo que explícita ou implicitamente dado em sua cultura e do qual eles têm uma consciência mais ou menos clara, chamemos esse nível de moralidade, então, dos comportamentos. Talvez vocês estejam lembrados, o Nietzsche, ele, quando a gente analisou um fragmento dele, o fragmento que a gente analisou foi Genealogia da Moral, e o Nietzsche, ao pensar a origem da moral, enquanto uma origem do bem, o Nietzsche vai dizer então para nós assim: ora, a moral ela surge a partir dos nobres, porque são os nobres que vão dizer o que é o bem e o que é o mal. É uma espécie de violência simbólica que nós temos ali. E nesse fragmento, o Foucault ele está concordando com o Nietzsche no sentido de dizer assim: quando um indivíduo ele arruma um serviço, um emprego, um trabalho, uma colocação profissional, esse indivíduo ele chega na fábrica, na empresa, totalmente atravessado por essas relações de poder
que esse indivíduo carrega com ele e que foram os instrumentos de tortura ou de adestramento dele e do seu corpo para se adaptar ao que aquela empresa espera dele. Se esse indivíduo não foi bem preparado pela sociedade na qual ele está inserido, esse indivíduo ele tende a não ficar mais que o período de experiência dentro dessa instituição. Ele não vai se adequar. Ele não dá conta, ele é um divergente, né? Então, Foucault está pensando a moral dentro desse viés, que é o viés do que ele chama, na terceira fase dele, que é a fase que nos interessa, de o cuidado de si. Bem, o que é o cuidado de si, então? O cuidado de si, primeiro, é você assumir quem ou o que você é. Depois que você assume quem ou o que você é, você precisa construir uma relação de cuidado e de respeito, principalmente por quem você é, muito grande, ao ponto que ninguém consiga verbalmente ou de maneira instrumental eliminar aquilo que você é. O exemplo: os judeus no campo de concentração. Semana que vem, a gente vai estudar um cara que esteve nos campos de concentração, que é o Levinas. Terminando a aula, eu posto o texto sobre ele, né? E o Foucault, ele está pensando justamente nesses horrores da Segunda Guerra, e ele está pensando na dificuldade que essas pessoas que estão sujeitas a uma forma violenta de poder, que era o poder do Hitler, o poder militar, essas pessoas, elas tiveram muita, mas muita dificuldade de serem éticas com elas mesmas, porque elas abandonavam, num dado momento, o cuidado de si. Elas perdiam a sua identidade, e era justamente isso que o Nietzsche, o melhor, que o Hitler queria. O fragmento diz: mas não é só isso. Com efeito, uma coisa é uma regra de conduta, outra, a conduta que se pode pedir por essa regra. Mas outra coisa ainda é a maneira pela qual é necessário conduzir-se. Isto é, a maneira pela qual se deve constituir a si mesmo como sujeito moral, agindo em referência aos elementos prescritivos que constituem o código. Pois bem, você nasceu, que bom, né? Deu certo. Que bom que a parteira foi sua amiga, poderia não ter sido, né? Em alguns casos, nenhum dos nossos, mas em casos políticos a parteira poderia ter sido mais preocupada com o futuro do país, né? Então, você nasceu. Para Sartre, nascer é ser jogado na vida. Você foi jogado na vida. A menos que alguém de vocês tenha pedido para nascer, o que eu acho difícil, vocês foram simplesmente, vai dizer Sartre, jogados na vida. Quando você se vê jogado na vida, ou seja, quando você, lá pelos 20, 25 anos, mais ou menos, você toma consciência de que você nasceu, nunca antes dos 20, muito difícil, raramente, de que você tem que trabalhar, preferencialmente tem que se casar,
E aí não importa muito bem com quem você vai se casar, né? Tem que ter filhos, tem que ajudá-los na escola e na faculdade. Quando você descobre isso, você tem alguém do escritório São Paulo pedindo para entrar. Vocês sabem quem é essa pessoa? Não, professor. Então, não vou deixar entrar. Sei quem é. Esperar que talvez mande alguma mensagem aqui no grupo, né? Vamos aguardar. Então, você se vê na vida, você tem que assumir essas atitudes, essas posturas, você tem que ser isso que a sociedade espera que você seja, a sociedade espera que você tenha um trabalho, que você não seja vagabundo, que você estude, que você se forme, que você tenha casa, tenha filhos, cuide dos filhos, enfim. É isso que a sociedade espera que você seja, né? Basicamente é isso que ela espera que você seja. E aí você tem duas opções. Quais são as opções? Ou você atender exatamente ao que a sociedade quer e correr o risco de não ser tão feliz assim, ou assumir aquilo que você é e novamente correr o risco de não ser tão feliz assim. Né? Você tem essas duas possibilidades. E aí a escolha é totalmente sua. Quando a gente diz a escolha é totalmente sua, no fundo o que a gente está dizendo é que você, de alguma forma, é obrigado a escolher uma dessas vertentes. E é isso que te torna livre para o Sartre, para o Foucault. Mas nenhum deles concorda que a escolha seja fácil. Nenhum deles. Então, o questionamento que a gente poderia fazer é justamente esse. Não existe certo para mim. Né? E aí no vídeo do Giacoia tem um dado momento que ele explica isso muito bem, quando ele vai dizer que ao escrever sobre a arqueologia do saber, o Foucault ele derruba por terra o argumento de que a ciência ela só produz verdades, de que a ciência produz saberes que são eternos, imutáveis e infinitos. E quando o Foucault coloca isso, o que o Foucault está dizendo é, cara, todo dia, toda hora, tem alguém querendo enfiar na sua cabeça que o que aquela pessoa sabe é mais importante que o que você sabe, ou que aquilo que aquela pessoa sabe é tão importante que você precisa saber aquilo que aquela pessoa sabe. O lugar no século XXI onde mais acontece isso chama grupo de WhatsApp. E a pessoa ainda posta, é verdade, eu vi no WhatsApp. Né? De modo que o texto diz que não existem, ou melhor, que existem diferentes maneiras de se conduzir moralmente. Diferentes maneiras para o indivíduo que age, de operar não simplesmente como agente, mas sim como sujeito moral dessa ação. Seja um código de prescrições sexuais, que determina para dois cônjuges uma fidelidade conjugal estrita ou simétrica. Assim, como a permanência de uma vontade procriadora, mesmo nesse quadro tão perigoso, haverá várias maneiras de praticar essa austeridade, várias maneiras de ser fiel. E aí depois, no próprio texto que vocês leram, o Foucault entende que existem também ali várias maneiras de não ser fiel, várias maneiras
de ser infiel. Espera um minutinho. Parece que é a Evelyn que caiu e está tentando entrar. Mandei mensagem aqui. Então, a palavra sujeito, ela vem da palavra sujet, do francês, significa sujeitar-se. Embora seja amigo de Sartre, o Foucault nega totalmente que nós sejamos pessoas livres. Para Foucault, nós não somos livres. Por que não? Porque nós somos sujeitos. Na empresa você não é livre. Mesmo que a empresa seja sua, você não é livre. Porque você tem que fazer aquilo que aquela estrutura chamada empresa exige de você. Porque se você não fizer, além de levar prejuízo, você pode falir. E se você for funcionário e não fizer aquilo que é a demanda da empresa, você pode entrar numa relação de dificuldade de ser demitido, porque a empresa visa lucro. Se você está atrapalhando o lucro da empresa, você está atrapalhando a empresa. Então, talvez aqui a gente já consiga ensaiar o que é ética para Foucault, né? Ética para Foucault é você ter consciência que você é incapaz de atender a todas as exigências que a empresa faz para todo e qualquer indivíduo. Então, não é uma questão de ser, mas é uma questão de saber. De saber-se como imperfeito diante das exigências que são colocadas pelo mercado. Por mais que você faça, você não consegue atender 100% às exigências do mercado. O texto diz, mas pode-se também ter como essencial a questão da fidelidade, o domínio dos desejos, o combate obstinado que se tem contra eles. O conteúdo da fidelidade é essa vigilância e essa luta. E aqui a gente pode transliterar Foucault não só para a questão da sexualidade, porque o domínio da ética de si mesmo, ele é um domínio que exige uma vigilância muito forte dos indivíduos. Ou seja, para você tentar ser ético, você precisa fazer um esforço imenso dentro de si. Não é fácil ser ético. Não é fácil não meter a mão na cara de quem vai contra a nossa dignidade, de quem se acha mais importante, de quem se acha mais poderoso dentro da empresa. Não é fácil você não meter a mão na cara dessa pessoa. Os movimentos contraditórios da alma, muito mais que os próprios atos em sua efetivação, é que serão nessas condições as matérias da prática moral. Pode-se ainda ter como essencial da prática, da fidelidade, a intensidade, a continuidade, a reciprocidade como formas de sustentar o amor e a relação entre os cônjuges. Assim como, do ponto de vista empresarial, nós igualmente podemos fazer com que o outro ele torne-se fiel à nossa empresa por um sistema contínuo de gratificações e reconhecimentos da qualidade desse indivíduo. O funcionário do mês, o bônus de final de ano, o 14º salário, ou seja lá o que for. Então aí vem a pergunta.
por que Foucault escreve a história da sexualidade. E a resposta, ela é muito simples. Porque Foucault é gay. O fato de ser gay, o fato de ser perseguido por ser gay, e ao mesmo tempo o fato de ter uma inteligência fantástica e ser o professor mais requisitado da época dele no Collège de France, faz com que diversas pessoas passem a perseguir e falar mal de Foucault. Até porque os casos amorosos dele, eles eram casos muito intensos, assim, com brigas em corredores de universidade e assim por diante. Né? Quando a gente acha que já sabe tudo, né, que já viu tudo na faculdade, a gente fica sabendo de uma dessa. Então, mesmo se a necessidade de respeitar a lei e os costumes, os nomos, as normas, as regras, é frequentemente sublinhada, o importante está menos no conteúdo da lei e nas suas condições de aplicação, do que necessariamente na atitude que faz com que elas sejam, então, respeitadas. Foucault vai dizer que a ênfase dessa fidelidade é colocada na relação consigo e em relação a esses apetites e prazeres, ele vê um certo domínio de superioridade ou superioridade. Ou seja, manter os seus sentidos no estado de tranquilidade, permanecer livre de qualquer escravidão interna das paixões e atingir um modo de ser que pode ser definido pelo pleno gozo, pela plenitude, pela soberania, pelo máximo controle de si. Daí o Foucault vai dizer que a opção de método que ele fez é justamente a opção das relações morais pela via religiosa e também pela via pagã. Ou seja, manter em mente a distinção entre os elementos e o código da moral dos elementos de ascese, ou seja, de uma busca de melhoria constante, não esquecer a sua coexistência, as suas relações, a sua relativa autonomia, nem as suas diferenças possíveis de ênfase em relação ao seu comportamento moral. Foucault pensa que lembrar ou levar em conta tudo o que parece indicar essas morais, o privilégio das práticas em si, o interesse que elas poderiam ter, o esforço que era feito para desenvolvê-las e aperfeiçoá-las e ensiná-las, é o que constitui o debate que ele tinha em relação a essas questões. E aí, uma sugestão de filme que mostra muito bem essas relações de poder entre indivíduos de classes sociais diferentes. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês que, quando nós falamos de poder em Foucault, nós não estamos necessariamente falando de uma dominação do namorado sobre a namorada, de uma dominação do chefe sobre o trabalhador, do marido sobre a mulher, ou, raras vezes, da mulher sobre o marido, infelizmente, ou felizmente, porque nenhum tipo de dominação é boa. Então, ao pensar essas relações de poder, que não são relações de dominação, ou seja, ou você está a favor do poder que está vigente, o poder do país, o poder do Estado, o poder do município, o poder da empresa onde você trabalha, ou, na visão do Foucault, você é um agente autêntico da resistência naquele espaço. Ou você é poder, ou você é resistência. E aí talvez você possa perguntar, mas eu tenho que escolher? Eu sou obrigado a escolher? Não, você não é obrigado a escolher.
Mas, obrigatoriamente, você vai escolher. Ou você vai ficar do lado dos donos da empresa, correndo o risco enorme de se tornar um belo de um puxa-saco, você não for profissional de verdade, ou você vai ficar do lado dos mais fracos dentro da empresa, ou simplesmente dos funcionários, que não são necessariamente os mais fracos. Então, essa é a questão. E aí, eu trago para vocês como indicação o filme O Poço. Vou trazer um fragmento de uma explicação sobre o filme, né, para vocês, porque é um filme que trabalha muito bem essa questão dessas relações de poder, independente do nível social em que se está. Tá? Então, essa é a ideia do filme, O Poço. E, embora pareça utopia, né, embora pareça utópico, a gente pode, a partir do filme, entender a seguinte premissa. O mundo, sem dúvida nenhuma, poderia estar muito melhor do que ele está. Mas muito melhor mesmo, né? Se as pessoas não se comportassem como animais. As empresas poderiam ser muito melhores do que elas são se não houvesse essa fofocaiada do capeta que existe dentro das empresas. A educação poderia ser muito melhor. O trânsito poderia ser muito melhor. A família poderia ser muito melhor. Se a mentalidade das pessoas não fosse uma mentalidade tão mesquinha. E é disso que o filme trata. Né? Em vez de perguntar quais são os elementos de código do cristianismo, pôde tomar emprestado o pensamento antigo e quais são os que acrescentou por conta própria. O Foucault, ele está dizendo que existe uma diferença entre o agente religioso e o seu rebanho, por exemplo, um pastor de ovelhas e um agente político. O pastor de ovelhas é aquele que tem uma relação muito próxima de sobrevivência com o seu rebanho. Ele sabe que ele precisa cuidar bem do rebanho, porque ele precisa do rebanho para vestir, para comer e para sobreviver, portanto. O agente político e o agente financeiro, eles perdem completamente essa noção. Ao ponto de o agente político dizer assim, e não está nem aí para esse povinho que vota nele. E eu já escutei isso demais de agentes políticos. E o agente empresarial dizer que ele está fazendo um grande favor em contratar essa pobraiada para a empresa dele. Então, o que o Foucault está dizendo é justamente isso. Para que hajam essas melhoras que nós tanto esperamos socialmente falando, é elementar que nós comecemos a enxergar que nós temos, mesmo sem perceber, uma relação de sobrevivência com as outras pessoas. Necessariamente nós temos. O que nós precisamos fazer é enxergar isso, é tentar enxergar isso dentro do nosso campo existencial. E aí essa questão hoje, né, a partir de Foucault, que Foucault critica muito isso, né? Critica o quê? Critica essa ideia do homem perfeito, da família perfeita,
que é a família tradicional do cara hétero, cristão, conservador, mas que nas costas é um cara que está puxando toda essa gordura. A gordura das amantes, da Lei Maria da Penha, porque pratica violência, das pegadas de travesti que ele faz, das vezes que obrigou a amante a abortar, dos divórcios, e etc, e etc, e etc. Então, Foucault está dizendo que as empresas, elas querem um indivíduo perfeito trabalhando nelas, mas elas querem pagar um salário de miséria para esse indivíduo. O dono da empresa viaja, vai para a Disney, todo mês ele vai para um balneário, mas o funcionário, ele é um ótimo funcionário, desde que ele nunca falte, desde que ele faça hora extra e não reclame, mas ele vai continuar ganhando aquela miséria. Então é essa a relação. Não se supõe que os códigos não tenham importância nem que permaneçam constantes. Ou seja, os códigos de conduta mudam, a moral muda, a ética também muda. Entretanto, pode-se observar que, no final das contas, eles giram em torno de alguns princípios bastante simples e pouco numerosos. Então, embora haja mudanças na ética e na moral, os princípios que promovem essa mudança, eles não são princípios muito evidentes, muito evidenciados, muito diferentes. Eles são mecanismos simples. Talvez os homens não invertem, ou melhor, não investem mais na ordem das proibições do que na ordem dos prazeres. Invertem mesmo. Talvez os homens não invertem ou não invertam muito mais na ordem das proibições do que na ordem dos prazeres. Qual é a grande verdade aqui? A grande verdade é, embora a gente não saiba dizer se o Foucault ele pensa mais ou menos naquela linha do Maslow e da pirâmide do Maslow, mas a grande verdade é que ele está pensando que o que muda de fato a ética e a moral não é o conjunto de proibições que nós estabelecemos, mas sim o grau de busca de prazer que existe em cada indivíduo. Sua permanência, a permanência dos códigos, também é grande. A proliferação sensível das codificações que dizem respeito aos lugares, parceiros, gestos permitidos ou proibidos, se produzirá bem mais tarde no cristianismo. E aí, para entender isso, talvez fosse importante, né, a gente perguntar assim: então, de qual cristianismo nós estamos falando? E aí eu já aproveito para falar aqui um pouquinho sobre a questão da loucura em Foucault, que vai aparecer no vídeo final. Aliás, eu faço uma menção sobre o vídeo final, que é a seguinte. No filme O Poço, o personagem principal, ele é uma espécie de Dom Quixote. Inclusive, deixa eu abrir uma postagem que eu fiz aqui no Instagram essa semana, para dizer a frase corretamente. O Cervantes, Cervantes é o autor, né, do Don Quixote, ele vai dizer assim: mudar o mundo, é o Don Quixote falando por Sancho Panza, né? Eu não sei nem se vocês todos sabem de qual história que eu estou falando, né?
mas é a história famosa do Dom Quixote. Em algum momento da vida a gente já estudou isso. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Então vamos lá. Mudar o mundo não é loucura. Como é que eu sei que mudar o mundo não é loucura? Simples. Porque o mundo em si já é uma loucura. O mundo em si já exige coisas de nós que nós não damos conta de dar. O mundo exige de nós, o mundo corporativo exige de nós uma fidelidade, uma beleza, uma acomodação, uma estética que nós não damos conta de dar. Mas o mundo corporativo não está nem aí se você dá conta ou se você não dá conta de devolver o que ele pede para você. Por que não? Porque ele sempre vai estar dizendo para você: não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí vale citar, me parece que é o penúltimo episódio da série Round 6, Round 6, que tem os joguinhos lá infantis, eu não sei quantos assistiram, mas enfim. No penúltimo episódio, ou no penúltimo jogo que eles têm que jogar, eles têm que atravessar uma plataforma que tem duas sequências de vidros temperados. O problema é que alguns vidros são temperados e outros não. De modo que, dependendo do vidro no qual eles pisarem, eles podem continuar no jogo ou cair e morrer. Porque lá no Round 6, que é uma crítica ao mercado financeiro, todo e qualquer jogo leva à morte. Ou seja, de alguma forma, em algum momento no capitalismo, você vai ter que perder. Você não pode ganhar sempre. E tem mais um problema. Eles têm 14 minutos para todos os 16 cruzarem a plataforma. Se algum deles não conseguir cruzar no tempo, eles são mortos assim mesmo, mesmo que não caiam lá no precipício. Beleza. Quando o tempo já está quase acabando, e aí as pessoas começam a sentir uma situação de medo, que elas não querem ir para frente, porque se elas forem, elas podem morrer, as pessoas que estão atrás começam a xingá-las e empurrá-las para que elas possam ir adiante, mesmo arriscando a vida. E é exatamente isso que o filme quer mostrar. O mercado, mesmo quando você não dá conta de ir adiante, o mercado vira para você e fala assim: não, mas você tem que ir adiante, você tem que arriscar, você tem que buscar, você tem que querer. E isso é de uma clareza imensa, tanto no filme do Poço quanto no filme Round 6, porque em ambos a única coisa que realmente não importa é o ser humano. Então o mundo é louco, conforme eu dizia, ou conforme Foucault descreve na obra dele, História da Loucura. A segunda questão é que mudar o mundo também não é utopia, ou seja, também não é um sonho, também não é um devaneio, também não é um desejo imaginário nunca atingido. Mudar o mundo é uma questão de justiça, puramente uma questão de justiça. Por quê? Porque em algum momento desse jogo, a pobreza extrema, a miséria extrema, a criminalidade que emerge dessa pobreza, e não é só a pobreza financeira, não, é a pobreza de espírito, é a pobreza de uma criança
e mesmo que nasça muito pobre, esteja numa escola pública de periferia, ela tem um desejo imenso de vencer e sair daquela situação de pobreza dela. Então é desse tipo de justiça que a obra do Cervantes, do Miguel de Cervantes, trata quando traz a figura do Dom Quixote, né? Então, é isso.